Laudelina de Campos Melo foi uma mulher preta e, assim como toda mulher preta, teve uma vida de lutas. Neta de escravizados, sofreu com racismo na escola e na sua vida social. Aprendeu das piores formas como a Poços de Caldas do início do século passado podia ser cruel com as meninas pretas. Os relatos da infância e da adolescência de Laudelina, contados por ela própria, nos ajuda a construir uma narrativa sobre a negritude em Poços de Caldas. Poços de Caldas, no início do século XX, era uma cidade já nacionalmente conhecida em função das suas águas termais, e do poder medicinal que essas águas tinham. Então isso atraía turistas do Brasil inteiro, especialmente a elite da capital da época, do Rio de Janeiro, vinham muito para cá em busca de tratamento para uma série de doenças. E num contexto mais social, o Brasil vivia na Primeira República com a principal característica era o coronelismo, Isso se configurava aqui em Poços de Caldas pelo poder da família Junqueira. A família Junqueira foi inclusive quem doou o terreno para o governo da província para que fosse fundada primeira vila e depois o município de Poços de Caldas, e ela tinha muito poder em Poços e aqui na região do sul de Minas. Inclusive, os relatos dão conta de que a avó da Laudelina foi escrava da família Junqueira e a mãe dela também trabalhou para a família Junqueira. E além disso, nesse período, Poços também está vivendo o encontro dessa tradição escravocrata com o interesse capitalista de uma elite, especialmente de São Paulo, que está vindo para cá e investindo em hotéis, em balneários, na infraestrutura da cidade, o que cria um cenário de uma cidade extremamente elitista e, por consequência, uma cidade extremamente racista. Quando a minha mãe tinha uns 19, 20 anos, ela casou. Mesmo minha mãe tendo casado, tendo a vida dela, a família dela, tendo 3 filhos, ela ainda tinha por obrigação, dia sim, dia não, ir cuidar da sinhazinha. Ia dar banho, ia pentear o cabelo, ia fazer um doce que ela gostava, chamado fios de ovos. Um certo dia, ela chegou para cuidar dela e ela estava nervosa e começou a esbofetear minha mãe na cara. E a minha mãe ficou muito nervosa e falou assim: "Eu não sou escrava, eu não vou aguentar mais isso e vou embora." Depois disso, a sinhá mandou ir buscar minha mãe. Mandou um português, um jardineiro, cachaceiro ir atrás dela. Foi buscar a minha mãe com rabo de tatu. Aí a minha mãe foi. Chegou no meio do caminho, a minha mãe disse: "Quer saber de uma coisa? Eu não vou nada. Eu vou voltar porque eu não tenho que dar satisfação para essa gente. Eu não sou escrava." Aí o português começou a chicotear a minha mãe no caminho. Bom, a gente consegue notar as relações de permanência. Mesmo que o regime de escravidão tenha acabado em 1888, isso não quer dizer que as relações mudaram. Não há essa mudança pensando que o fim do regime de escravidão não se dá por interesse pensando as pessoas negras, enquanto sujeito social. O fim do regime de escravidão se dá por interesses políticos e econômicos da elite. Então, com isso, a gente observa que no início do século XX, na parte da Primeira República, essas relações ainda se perpetuam. Muitas pessoas que, quando é extinguido esse regime e elas acabam mantendo essas relações de permanência pelo fato que não teve nenhuma política que visasse a inserção deles na sociedade enquanto sujeito social, Então eles acabam tendo que se submeter a situações de semi-escravidão para conseguirem viver. Isso fica claro no caso da mãe da Laudelina, ela foi doada para outra pessoa e mesmo depois que ela já tinha uma vida, já era casada, tinha filhos, ela continuava prestando serviços para essa família, mas não era simplesmente prestar serviço e ser remunerado por isso, era prestar serviço como se fosse uma obrigação dela e ainda sofrer com as consequências de castigos físicos, sabe? Quando a gente para pensar que já fazia alguns anos que esse regime tinha extinguido, a gente espera que tenha tido uma mínima mudança, E não é o que ocorre.
A gente age como se a relação entre pessoas brancas e pessoas negras fossem de igualdade, mas não são, porque a gente tem que pensar nessas continuidades. A gente olha para a escravidão como se fosse algo muito distante e como se esses pouco mais de 130 anos fossem o suficiente para que as relações atualmente fossem de completa igualdade. A Sinhá criou um ódio porque a minha mãe não ia cuidar da filhinha dela e começou a fazer pressão contra minha mãe. O avô da Sinhá moça tinha dado a casa para minha avó e minha avó passou para minha mãe. Era uma casa de 12 cômodos, um colosso, era uma casa enorme. Era no centro, esquina com a Rua Paraná, ali perto do Mercadão, onde passava aquele canal. Então, a Sinhá tirou a casa da minha mãe. Tinha uma tia que trabalhava em São Paulo, também numa dessas famílias quatrocentonas. Minha tia veio de férias para Poços de Caldas, bem nessa ocasião que a Sinhá Augustinha estava tirando a casa da minha mãe. A tia disse: Não, não vai tirar não. Isto aqui é de vocês, isto é nosso. Foi nossos avós que deixaram para nós, ela não vai tirar. Minha tia voltou para São Paulo e eles entraram na justiça e fizeram devolver a casa para nós. Bom, essa permanência dos costumes, né, ainda do período da escravidão, na forma de lidar entre essa elite branca e a população preta, ela se configura, né, no sentimento de posse ou de propriedade que essa elite tinha, não só dos bens materiais, como a casa, mas também dos corpos e essa noção de ser proprietário da existência da população negra, né? Mas também mostra, por outro lado, a resistência por parte da família da Laudelina, né, que não aceita e que vai atrás, pelos meios que ela dispunha na época, vai atrás, luta e consegue manter a propriedade da casa. Meu pai morreu no Paraná. Enterraram ele lá, porque o corpo esbagaçou quando uma árvore caiu em cima dele. Eles voltaram e o meu pai não voltou. A minha mãe queria saber por que ele não voltou. E meus tios não contaram para minha mãe, de primeira. Disseram que ele tinha ficado lá para comandar um grupo que ficou. Quando eles voltaram de novo, eles contaram para minha mãe. Eu estava com 12, quase 13 anos. Minha mãe foi trabalhar na lavanderia do grande hotel e eu fiquei em casa para tomar conta de tudo. Eu tinha uma tia que trabalhava em uma pensão de Poços de Caldas. Um dia ela estava fritando um porco inteiro. Ela escorou o tacho com um toco de madeira que queimou. E quando ela chegou perto do fogão para mexer, o tacho virou contra ela. Ela ficou 2 anos na cama queimada. Viva só de uma parte. A outra estava morta. Na época do acidente, ela estava de dieta, tinha tido meu primo. Meu primo ficou pequeno. Minha mãe conseguiu uma amiga que tinha filho pequeno também e levava ele todo dia para poder mamar. Ele me chamava de Mãe Lina. Era assim que ele me chamava, porque fui eu que acabei de criar ele. Minha mãe trabalhava e eu cuidava dele. Quando a gente para pensar em mulheres negras, elas são rodeadas por 2 questões. Primeiro, uma questão de gênero, né? Que as mulheres, a gente vive numa sociedade machista que já impõe sobre a gente certas questões, e a gente tem o outro fator, que é o fator raça, né? Somos mulheres negras, então a gente tem esse peso em dobro. Quando a gente pensa nas famílias negras muitas vezes se formarem enquanto famílias matriarcais, a gente pode tomar desde um fator cultural vindo da África, né? Porque na África é uma sociedade matriarcal. E, querendo ou não, isso se reproduz aqui no Brasil. Pensando desde o momento do regime de escravidão, as mulheres tinham esse papel de ser o elo da família, seja ela família sanguínea, né? Ou famílias que eram construídas. E isso é algo que continua se repetindo até hoje, e no caso da Laudelina isso fica claro porque a família dela passa por uma série de acontecimentos que deixa isso claro, né? A morte do pai dela,
e o acidente com a tia dela. A gente pode perceber que são duas questões ligadas diretamente a trabalho. Então, são situações de trabalho insalubre, muitas vezes, que esses homens negros ou essas mulheres negras estão submetidos, que fazem com que seja mais perigoso. Mas, além disso, se a gente pensar atualmente, a gente tem questão de abandono, a gente tem a questão da violência. Falando da violência, muitas vezes, que é acometida aos homens negros na nossa sociedade, né? Então, acaba que as mulheres acabam, em grande parte, chefiando suas próprias famílias, e a gente pode dizer que não é uma relação familiar tradicional, a europeia, né? É muito específica e eu acho que muito particular nossa no Brasil e assim como nas famílias negras. Fiz até o 3º ano no grupo escolar Davi Campestre. Um dia estava indo para a escola, porque a professora foi minha madrinha de crisma. Estava voltando da escola e o filho do juiz estava brincando na calçada. Tinha um monte de pedra e eles começaram a jogar pedra na gente. Passei a mão num punhado de pedra e larguei na vidraça. Quebrou uma vidraça inteira da porta da frente. O juiz mandou prender a minha mãe. A polícia chegou para prender a minha mãe e eu disse: quem vai presa sou eu, porque fui eu quem quebrou, não foi a minha mãe. É importante notar, primeiro, essa relação, em certo ponto, conflituosa entre brancos e negros, né? Esse conflito racial, mesmo que velado, existia, o que fazia com que a elite branca entendesse que qualquer motivo era suficiente para punir uma pessoa negra, mas tem também uma questão muito importante aí, que é a questão da educação das crianças e adolescentes negros, né? A gente está falando de um período de início do século XX, onde, desde a proclamação da República, já havia uma certa preocupação com uma educação, já havia um sistema de educação pública, né? E uma preocupação mais no papel de uma educação universal, que, na verdade, não chegava a todos. Então, a maioria das crianças e adolescentes negros eram obrigados a abandonar a escola muito cedo, ou para ajudar os pais a cuidar dos irmãos mais novos, né, já que ainda não existia um sistema, por exemplo, de educação infantil, ou mesmo para já ocupar postos de trabalho, no mercado de trabalho muito cedo, com uma idade ainda bastante nova. Minha mãe era muito mole, não tinha nem metade da força de vontade do meu espírito de luta. A minha irmã estudou no colégio de freiras, onde a minha mãe estudou, com a filha da Sinhá. Minha irmã estudou nesse colégio, mas foi difícil, já que o colégio não aceitava negros. Ela conseguiu por intermédio do compadre dela. Todos nós fomos batizados. Os que não foram batizados foram crismados por branco. Naquela época, era tudo compadre branco. Então, tinha um compadre que era dono de um grande hotel, Hotel Lealdade. Era o Reinaldo Amarante. Era aquele velho costume da gente estar tomando a bênção do branco, de estar subordinado ao branco. Bom, é importante notar também nesse trecho outras características importantes do período, né, da Primeira República, que era essa noção de apadrinhamento e de clientelismo, né? Então, a população negra ela era colocada numa posição de inferioridade em relação à elite branca, e não só essa inferioridade subjetiva ou psicológica, mas uma inferioridade material, da perspectiva de que era necessário você ter o apadrinhamento de alguém da elite para você ter acesso aos bens básicos da sociedade, né, como educação nesse caso, mas também como ao trabalho, à saúde, à moradia, enfim. Então, precisava meio que a bênção dessa elite branca para poder existir nesse período. Com 16 anos, eu e um grupo de moços e moças do meu bairro fundamos um grupo chamado 13 de Maio, e eu fui indicada presidente. Éramos todos negros. Fazíamos mais bailes e festas. Agora, sobre raça, a gente não discutia muito naquela época. O grupo era formado por causa do isolamento dos brancos. Não questionávamos nada até aquela data. Depois que fui para Santos, que eu comecei. Aí entrei na política e comecei a discutir, pois o próprio partido começou a fazer pressão para que a gente lutasse pela raça. Por mais que no Brasil a gente não tenha vivido uma segregação, né,
claramente dita, as pessoas tinham diferenças, e podemos dizer que tem até hoje, entre as pessoas negras e as pessoas brancas. No caso da Laudelina, com a intenção de ter um espaço de diversão, ela se uniu com outros jovens negros para eles criarem esse espaço. Então a gente percebe que eles tinham que criar esses espaços, porque era muito difícil ocupar esses espaços brancos. E outra coisa que ela deixa muito explícita é que não se tinha dimensão para se discutir a questão raça, por mais que cientificamente, socialmente isso fosse imposto, as pessoas, vamos falar que as pessoas não tinham essa consciência a ponto de discutirem isso, tanto que ela fala que isso veio depois, quando ela mudou para Santos. Outra coisa também que é preciso ressaltar é que o grupo que eles criaram chama 13 de Maio. 13 de maio remetendo à data da abolição da escravidão, no papel, né? Então, isso entra em debate, algo que foi perpetuado por anos, que 13 de maio é o dia da abolição, tipo, nossa, acabou a escravidão, e que a princesa Isabel foi a única responsável por isso, pintando ela como se fosse uma heroína na história. E hoje, né, com as pesquisas, historiografia, e também com a consciência, né? Porque hoje a gente tem consciência e consegue discutir isso mais claramente. A gente consegue perceber que assinar um papel de nada vale se você não dá direitos a essas pessoas, se você não o coloca na sociedade enquanto um cidadão. E Princesa Isabel não foi heroína de ninguém, só dela mesma. Foi uma estratégia política para evitar que a monarquia caísse. Minha mãe dizia que eu deveria ter nascido homem, porque já nasci com garra, com aquela coisa que eu não deixava passar nada. Tudo eu queria enfrentar. Ela era muito reservada, não falava nada de sexo, nem de namoro. Naquela época era difícil falar sobre isso. Além disso, os casamentos eram arranjados pelos pais. Pelos parentes, não era a gente que escolhia, eram os mais velhos. O meu fui eu que escolhi, porque eu já estava em outra época. Meu irmão me levava nas festas, nos bailes era acompanhada por ele, e as outras meninas eram acompanhadas pelas avós e mães. Nós crescemos assim, naquele ambiente rígido. Quando fiz 20 anos, conheci um rapaz que foi trabalhar na construção do Kissizana Hotel. O proprietário era o JK, ele era pedreiro lá. Minha mãe e meu irmão foram contra o namoro, porque ele era de cidade grande. Eles não conheciam a família dele, então a gente foi proibido de namorar. Namoramos escondidos durante a construção do hotel. Depois que terminou a construção do hotel, ele foi embora para Santos. Nesse meio tempo, eu já estava com 22 anos e trabalhava com a família de JK, que residia em Poços de Caldas. E a irmã do JK me levou para São Paulo em companhia de outra irmã dela. Aí termina a parte da mocidade. Por mais que a gente tenha falado, né, que as famílias negras herdam esses valores, né, africanos matriarcais, a gente ainda está inserido numa sociedade e a gente acaba pegando esses costumes pra gente. O que acontece? A formação das famílias negras, como foi o caso da família da Laudelina, muitas vezes ela acaba se tornando rígida, assim, dificultando uma relação mais aberta em certos aspectos. Então, o que isso diz pra gente? Apesar de todos os valores que a gente consegue absorver, a gente também absorve as questões eurocêntricas e patriarcais no âmbito social em que a gente está inserido. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é que a mãe dela fala para ela que ela devia ter nascido homem, porque ela duvidava das coisas, porque ela se impunha. E isso mostra pra gente o quanto mulheres se posicionarem, ainda mais uma mulher negra, contra aquilo que ela não achava justo. Por que isso tem que ser associado a uma força masculina? Porque uma mulher não pode duvidar e querer uma mudança. Para mim, a Laudelina é uma mulher à frente do tempo dela, porque você pensa uma mulher que nasce
após os primeiros anos do fim do regime de escravidão, e ela cresce em uma adolescência, mesmo que inserida, de certo modo, nessa elite, ela consegue se desvincular disso e se posicionar e pensar racialmente e se impor, sabe? Eu acho que, pensando a época que ela viveu, isso foi um feito muito importante. Fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza divinal, aí maravilha, é o sol se pondo, é luando e basta, beleza sem igual.